Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 46. A gente está no Siman Kuf Ain Dalet 174, as leis de Borei Peri Gefen, e que quando ele faz Borei Peri Gefen no meio da Seudá é que o vinho isenta as outras bebidas. A gente está no livro hoje, Alachá número 5, a gente vai Bezat Hashem da Alachá 5 até Alachá número 8. Quem tem o livro, a gente está na página 100. Então vamos seguir. Alachá número 5 fala que se não é necessário, a pessoa não deve fazer brachá achroná para o vinho que ele toma durante a seudá. Por quê? Como a gente falou antes, o Birkat Hamazon isenta esse vinho. Então não é necessário, e não só não é necessário, sendo uma brachá desnecessária, não é correto a pessoa fazer brachá achroná para o vinho. E não só isso, o Birkat Hamazon também isenta não só o vinho que ele tomou durante a seudá, depois que ele fez a motzi, mesmo o vinho que ele tomou antes da seudá, antes de ter feito a motzi, mesmo assim o Birkat Hamazon isenta. Depois, na nota ele traz aqui, que por que é assim? Nossos sábios instituíram que o amotzi não isenta o vinho ou o suco de uva. Por quê? Como a gente falou na introdução e no shiur anterior, nossos sábios falam na Gemara, Shane yain shegorem bracha leatzmo. A gente falou algumas explicações que é gorem bracha leatzmo, mas o vinho ele tem uma importância que por isso eu preciso fazer nele borei peri gefen durante a seudá. Mas isso não muda o fato de que o que você toma durante a seudá tem a ver com a seudá. Quer dizer, nossos sábios deram uma importância e elevaram o status do vinho para precisar fazer brachá nele, mesmo que, tecnicamente, ele é parte da seudá. Mas isso nossos sábios fizeram só em relação a brachá rishoná. Mas a brachá achroná, como o vinho é parte da seudá, porque a pessoa quando está comendo, fica com sede, quer tomar alguma coisa, ajuda a molhar a boca, a descer a comida que ele está comendo, então o vinho é considerado parte da seudá. E por ser parte da seudá, o Birkat Hamazon isenta o vinho. Então, por isso, esse é o motivo aqui dessa alachá, que apesar de que em relação a brachá rishoná ele precisa fazer borei peri gefen, em relação a brachá achroná, o Birkat Hamazon é suficiente. E não só isso, como a gente falou antes, mesmo o vinho que ele tomou antes da seudá, e aí como a gente vai ver daqui a pouquinho que nisso tem machloket, mas a maioria dos poskim entende que mesmo o vinho que ele tomou antes da seudá, o Birkat Hamazon serve para isentar de brachá achroná esse vinho também. E o motivo disso é porque normalmente a pessoa quando toma vinho antes da seudá faz isso para abrir o apetite, por isso esse vinho também é considerado parte da seudá. Já que ele é considerado parte da seudá, então o Birkat Hamazon isenta ele. Então isso é a primeira parte aqui da alachá rei. Pois segue a alachá rei dizendo que há alguns poskim que falam que o Birkat Hamazon isenta somente o vinho que o Birkat Hamazon isenta somente o vinho que a pessoa tomou durante a seudá, mas não o que a pessoa tomou antes da seudá. Então assim tem alguns poskim que falam assim. E por isso, lekatchila, o ideal é a pessoa leachmir e evitar tomar antes da seudá. Ou toma menos que revit, e aí talvez para alguns poskim até menos que kazait, que alguns poskim falam que, apesar de que a gente só faz brachá achroná a partir de revit, depois entre kazait e revit é uma coisa nos poskim. Mas então evitar tomar menos que isso, ou não tomar nada, para não entrar na obrigação de brachá achroná, e aí com isso ele não entrar na dúvida se o Birkat Hamazon isenta ou não. Mas tudo isso é um conselho para a pessoa lekatchila. Porém, bediavad, se ele tomou mesmo mais que a quantidade, não é necessário fazer brachá achroná, como a gente falou no começo, o Birkat Hamazon isenta. Então a alachá é que o Birkat Hamazon isenta. O Birkat Hamazon isenta o vinho de brachá achroná, mesmo o vinho de antes da seudá. Mas como tem machloket, então o ideal é a pessoa não se colocar
nessa situação, então não tomar antes da seudá uma quantidade de vinho que obrigaria ele a fazer brachá achroná. Aqui na nota ele traz, bastante interessante, bastante prático, o que acontece em relação ao kiddush. Por quê? No kiddush, a pessoa tem obrigação de tomar pelo menos melologamav, que é a maioria de um revit. E quando ele toma melologamav, então ele comprou a metade de kiddush. Mas para ele, muita gente acaba, sei lá, tomando mais do que revit. E aí depois a gente não faz brachá achroná. E o kiddush a pessoa faz antes de começar a seudá. Então, ele traz aqui na nota número 17, que o halachá brurá se estende sobre esse assunto. E o halachá brurá traz que o biur halachá escreve, o Chafetz Chaim, que é correto a pessoa não tomar revit. Porque ele falou, já que ele vai entrar em machloket rishonim, e de acordo com alguns rishonim, quando ele toma antes da seudá, o Birkat Hamazon não serve. Então, aqui, o Birkat Hamazon não serviria. Então, por isso, fala, é correto que a pessoa evite também nessa situação de tomar mais que revit. Então, para ele tomar cuidado, tomar mais que melologmav, mas menos que revit. Essa é a opinião do Chafetz Chaim. Mas o que a gente vê é que o costume da maioria das pessoas não é não se cuidar nisso. E aí escreve ali o halachá brurá, que tem um motivo, quer dizer, eles têm onde se basear nesse costume. Por quê? Uma coisa que a gente viu agora entre os posquim do vinho de antes da seudá, quando a pessoa senta para tomar vinho antes da seudá, etc., para abrir o apetite. Então, aí machloket, se isso que ele está tomando vinho para abrir o apetite é parte da seudá ou não. Mas, fala o halachá brurá, o Rav David Yosef, que em relação ao vinho do kiddush é outra situação, porque todo mundo concorda que ele é parte da seudá, porque sem você fazer o kiddush, não pode comer a seudá, e não só isso, em kiddush ela mesmo come seudá. Para o kiddush ser válido, eu preciso fazer a seudá depois do kiddush. Por isso fala o Rav David Yosef, que em relação ao vinho do kiddush, eu tenho uma base muito maior para falar que ele sim está relacionado com a seudá posterior. E por isso, o Birkat Hamazon que ele faz, depois de ter comido pão na seudá que ele fez, depois do kiddush, tem uma base muito mais forte para eu falar que esse Birkat Hamazon isenta o vinho do kiddush do que o vinho que a pessoa toma antes da seudá. Então, por isso, olha, quando a pessoa vai sentar para tomar vinho antes da seudá, ali a gente falou que é ideal ele evitar, não tomar, ou tomar menos que revit, etc. Mas, no caso do kiddush, aí fala o Rav David Yosef que a pessoa tem aonde se apoiar, uma base larga, ele não precisa lachshosh para o que está no biur halachá de evitar tomar, porque eu tenho aqui que o kiddush, o vinho do kiddush, sim tem a ver com a seudá, apesar de estar sendo consumido antes da pessoa fazer o motzi lechem minaretz. Bom, isso foi a halachá número 5 e com as notas 16 e 17. Agora vamos para a halachá número 6. Se a pessoa toma vinho depois de ter feito Birkat Hamazon, aí o Borei Pri HaGefen que ele fez antes da seudá ou durante a seudá não serve, porque uma vez que ele fez o Birkat Hamazon, ele interrompeu. Então, tudo que ele vai tomar depois do Birkat Hamazon já é considerado uma outra coisa. E aí, por isso, ele precisa fazer o Borei Pri HaGefen outra vez. Então, quer dizer, se ele vai tomar vinho depois de ter feito o Birkat Hamazon, precisa repetir a brachá de Borei Pri HaGefen. Bom, essa foi a halachá número 6. Agora, vamos seguir para frente, a halachá número 7. E aí, agora a gente vai começar a falar sobre uma outra halachá. Até agora a gente está falando sobre a brachá do vinho para o próprio vinho. Agora, a gente já citou antes sobre isso, mas a gente vai trazer. Nossos sábios instituíram que o vinho isenta todas as outras bebidas. Mais ou menos parecido com o que o amotzi isenta tudo que tem a ver com a seudá, o vinho isenta todas as outras bebidas. Então, isso é o halachá número 7. Que o vinho isenta todas as outras bebidas. E aí, essa halachá que o vinho isenta todas as bebidas é válido tanto para a brachá rishoná,
que quando ele faz Borei Priagefen, ele está isento de fazer Brachá Rishoná nas bebidas, Shakol Nyam Bidvaró, para água, para suco, para refrigerante, água de coco, o que for desses. Então ele está isento porque o vinho isenta todas as bebidas. E também de Brachá Achroná, ele não faz Boré Nefashot, porque o vinho isenta ele, quando ele faz a Brachá Achroná no vinho, ala Gefen, a Gefen, isso isenta a pessoa de fazer Boré Nefashot. Então ele falou, então isso, tanto Brachá Rishoná como Brachá Achroná, uma vez que ele toma o vinho, ele faz Boré Gefen e ala Gefen, ele está isento de fazer Shakol Nyam Bidvaró nas outras bebidas, e quando ele tomou a quantidade para fazer a Brachá Achroná sobre o vinho, ele está isento de fazer Boré Nefashot sobre as outras bebidas. E o motivo disso é que nossos sábios, pela importância que tem o vinho, como a gente falou, o vinho tem importância, que a gente coloca a Brachá nele no meio da seudá, mesmo que ele fez a Motzei Cheminaret, se ele não faz Brachá, depois a gente vai falar sobre Brachá em outras bebidas quando ele está no meio da seudá, mas o vinho ele tem uma importância que, por isso, ele leva consigo todas as outras bebidas. Se ele bebe as outras bebidas, ele está isento tanto de Brachá Rishoná como Brachá Achroná. Quer dizer, nossos sábios instituíram que o vinho é como se fosse, entre aspas, o rei das outras bebidas. E, então, quer dizer, ele tomou vinho, não precisa fazer Brachá no resto. Agora, seguindo aqui sobre esse assunto, isso que o vinho cobre todas as bebidas é mesmo que, na hora que ele fez a brachá no vinho, as bebidas não estavam na mesa na frente dele. Desde que ele já planejava beber essas outras bebidas. Então, mesmo que elas não estavam presentes, na hora que ele fez a brachá de Borei Priagefen, mas ele já planejava que ia beber essas outras bebidas, então o vinho isenta essas outras bebidas da brachá de Shakol Nyam Bidvaró. Agora, e se elas estavam presentes, aí também o Borei Priagefen que ele faz no vinho já isenta de beber elas. Então, quer dizer, ele precisa ter duas coisas. Ou que na hora que ele fez Borei Priagefen, ele já tinha intenção de beber as outras bebidas, mesmo que elas não estavam na frente dele, ou que elas estavam na frente dele na hora que ele fez o Borei Priagefen. Agora, tem uma machlokes nos poskim, a gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente descer e ir para a nota número 18. Se isso se aplica só quando a pessoa fixou para tomar vinho, ou mesmo que ele vai tomar um vinho em pequena quantidade, de maneira ocasional. Você vai tomar um copo, meio copo, tomar só um golinho de vinho, etc. Tem uma machlokes nos poskim, se isso já faz a importância para isentar as outras bebidas, ou só quando ele sentou para tomar vinho. Aí ele está tomando ali, vai tomar alguns copos, etc. Então aí ele não precisa fazer a brachá para todo mundo. Então tem diferença nisso na halakha, e por mais que na halakha a gente possui safek brachot lakel, então mesmo que ele tomou só um pouquinho de vinho, ele já está isento de fazer a brachá nas outras bebidas, mas a gente vai ver que na halakha tem diferença se ele se fixou para tomar vinho ou se ele só está tomando vinho de maneira ocasional. Mas como a gente estava falando, mesmo que ele tomou só uma pequena quantidade, a gente fala safek brachot lakel. Em relação ao brachá achroná, obviamente, ele só vai ser isento da brachá achroná quando ele faz a brachá achroná do vinho. Se ele não for fazer brachá achroná no vinho, e ele tomou outras bebidas o suficiente para sim fazer brachá achroná, como ele não está fazendo brachá achroná no vinho, ele deve fazer o boré nefashot, porque ele não vai fazer a brachá achroná do vinho. O vinho não faz com que não tenha brachá nas outras bebidas. As outras bebidas se isentam com a brachá do vinho, mas se eu não faço a brachá do vinho porque eu tomei menos que levita, aí preciso fazer brachá achroná nas outras bebidas. Mas agora vamos para a nota número 18. Então, ele traz aqui que o Halakha Brurá se estende bastante sobre esse assunto, e ele traz que tem duas situações. Tem quando a pessoa sentou e se fixou para tomar vinho, e tem quando a pessoa toma vinho só de maneira ocasional, vai tomar um copo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, meio copo, e etc. Então, ele fala assim,
Se a pessoa se fixou para tomar vinho, tudo que ele vai beber faz parte do que ele está bebendo, ele está isento de fazer shakol ne'abidvaro em qualquer outra bebida. E aí, da mesma maneira também, já que ele vai tomar vinho na quantidade de brachá achroná, está isento da brachá achroná. Agora, se ele não se fixou para tomar vinho, não está sentado ali só para vinho, ele vai tomar um copo, um pouquinho mais, etc. De modo que, da mesma maneira, quando ele faz Borei Pri HaGefen, ele se isenta de fazer brachá rishoná nas outras bebidas. Mas aqui a gente tem a restrição que a gente falou em cima, que é só as bebidas, que na hora que ele fez o Borei Pri HaGefen, ele já planejava tomar. Porque quando ele sentou para tomar vinho, ele está fixo nisso. Então, o que vier, mesmo que for coisas novas, eu falo que na hora que ele fez a brachá de Borei Pri HaGefen, ele pensou, olha, estou aqui sentado, fixo, para tomar vinho, então estou aberto para o que vier. Mas na hora que ele foi tomar só ocasionalmente, então aí ele não está aberto para o que vier. Ele falou o que estava na cabeça, ele ia tomar, sei lá, isso, ok. Trouxeram uma bebida nova que ele não estava esperando, nesse caso ele sim precisa fazer a brachá de shakol ne'abidvaro, já que nem a bebida estava na frente dele na hora que ele fez Borei Pri HaGefen, e nem ele pretendia tomar ela na hora que ele fez Borei Pri HaGefen. Se tem uma das duas coisas, ele está isento. Faltam as duas coisas, ele precisa fazer a brachá de shakol ne'abidvaro. Uma outra coisa importante que o Halakha Brura traz ali é que tem uma machloket grande nos poskim, o que se chama, como a gente chegou a citar rapidinho quando a gente falou da Halakha em cima, o que se chama que a pessoa está tomando vinho para isentar todas as bebidas. Por quê? Tem gente que fala só quando ele se fixa. Mesmo os que falam que ele não precisa se fixar, e quando ele vai tomar ocasionalmente, isso também isenta todas as bebidas. Mas tem poskim que falam, olha, ele precisa tomar uma quantidade importante. Então, tem gente que fala Revi'it, tem gente que fala Melolu Gamav, tem algumas opiniões. Como a gente falou, a halakha é que é Safek Brachot Leakel. Quer dizer, na dúvida, mesmo que ele tomou um pouquinho de vinho, fez Borei Pri HaGefen, ele não vai poder fazer a brachá de shakol ne'abidvaro, porque ele falou, já que a gente tem dúvida, a gente tem machloket nos poskim aqui, Safek Brachot Leakel. Porém, igual muitas das vezes que a gente falou que tem machloket nos poskim, quando a pessoa, igual a gente falou no fim da halakha 4, se eu não me engano, que era na nota 14, a gente falou aqui que o Shulchan Aruch trouxe um chidush, que quando eu tenho machloket nos poskim, é melhor eu fazer kavaná de não isentar, para, com isso, poder fazer a brachá de acordo com todas as opiniões. Aí você vai falar, não, mas para quem fala que valeu, é brachá shenat tzricha. Ele falou, sim, mas quando eu estou causando de propósito a brachá, para poder sair da dúvida, isso não se chama uma brachá desnecessária. Então, a mesma coisa traz o Halakha Brura aqui, que quando ele vai tomar uma pequena quantidade, o ideal é ele pensar de propósito e não isentar as outras bebidas, porque aí ele pode fazer a brachá de shakol ne'abidvaro, e não tem como a gente perguntar, mas espera aí, isso é considerado uma brachá shenat tzricha, porque já que ele está fazendo essa brachá só para sair de Chová, com os poskim que falam que a quantidade de vinho que ele toma não isenta ele do shakol, então, e aí ele está fazendo isso para se colocar numa situação onde ele precisa fazer a brachá de shakol para todas as opiniões, para sair da machloket nos poskim, aqui eu não tenho o problema de brachá shenat tzricha. Por isso, fala o Rav David Yosef, que quando a pessoa vai consumir uma pequena quantidade de vinho, menos que Revi'it, o ideal é que ele pense, eu não quero isentar as outras bebidas. E aí, nessa situação, ele pode fazer o shakol ne'abidvaro nas outras bebidas. O Rav David Yosef, lá no Halakha Brura, no chute dele que ele tem no final do livro, o Tzorot Yosef, ele traz mais um caso, que qual é a situação quando a pessoa parou de tomar vinho, e aí ele vai começar a tomar uma outra bebida depois que ele terminou de tomar o vinho, se ele precisa fazer brachá ou não. E aí o Rav David Yosef fala que depende um pouquinho da situação. Como a gente falou no começo dessa nota 18, que a gente tem duas situações possíveis. Então ele traz assim, se a pessoa sentou para
tomar vinho. Quer dizer, ele está ali, vai sentar com os amigos, servir vinho, eles estão batendo papo, tomando vinho, etc. E tudo. Ele se fixou para tomar vinho. Então ele falou, ali o Borei Peri Hagefen isenta todas as bebidas. As que ele pensou, as que ele não pensou, as que estavam na frente dele, não estavam na frente, a gente planejou, não planejou, etc. Então está tudo incluso. Até a hora que ele, entre aspas, termina de tomar vinho, quando ele parou de tomar vinho, se vier uma outra bebida que não estava na frente dele, e ele não tinha pensado nela antes, aí já não. E aí também, quando a pessoa não estava de maneira fixa tomando vinho, se ele sentou para tomar um copo, alguma coisa assim, não é que ele foi lá e programou, o programa dele é sentar e beber um vinho ali com os amigos. Assim, ele serviu um copo e ele estava tomando. Então ele falou, o Borei Peri Hagefen serve para todas as bebidas que estão na frente dele, ou que na hora que ele fez Borei Peri Hagefen, ele pretendia tomar. Então, se ele pretendia tomar na hora que ele fez o Borei Peri Hagefen, ou estava na frente dele na hora que ele fez o Borei Peri Hagefen, isso está isento com essa brachá. Porém, bebidas que têm as duas condições, quer dizer, também não estavam na frente dele na hora do Borei Peri Hagefen, e também ele não pretendia tomar, se trouxerem para ele, aí ele precisa fazer Shakol Niyah Bidvaro para essas bebidas. Então, bom, com isso a gente terminou aqui a Halakha 8, e aí hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak Baruch.